Glória a Deus. Tem um dos filhos de Davi que eu quero trazer um relato sobre ele. Quando eu terminar de ler, eu serei breve sobre o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração. Só lembrando a você que hoje é dia de ceia, amém? Graças a Deus. Que bênção e que privilégio estarmos juntos, sabe, irmãos? Você não consegue imaginar a felicidade que é quem está aqui em cima, ver os rostos das pessoas presentes neste lugar. É tão maravilhoso, existem igrejas que têm rostos que já não estão presentes, mas graças a Deus por sua vida aqui. Agradeça a Deus por você estar presente nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler um texto, só que eu não vou ler o texto todo, eu vou parafrasear algumas coisas, mas caso você queira me acompanhar, eu vou ler no livro de 2 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 5, você pode ir dando uma olhadinha, caso você queira me acompanhar, mas eu vou parafrasear bastante esse texto. Quando eu terminar, eu explico para você direitinho que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, conosco nessa noite. Nesse texto fala de um jovem chamado Absalão, que esse jovem, ele era filho do rei Davi. Absalão, ele era um jovem, filho de um rei, uma pessoa extremamente influente, um príncipe, conhecido não somente por alguns das proximidades, mas ele era conhecido por toda Israel e por demais lugares aonde o rei Davi fosse conhecido, o seu filho, logicamente, que também ele era muito conhecido. Então, toda essa fama, todo esse brilho que Absalão tinha, todo esse conhecimento, todo esse prestígio e todo o valor, a credibilidade que as pessoas davam a ele, isso era o reflexo do pai dele na vida dele. Não era o reflexo dele mesmo. Então, quem refletia todo esse glamour na vida de Absalão? O pai dele, que era o rei Davi. Porém, ele descontente, porque além de ter todo o reflexo da influência do rei Davi, que era o seu pai, ele queria o lugar do pai dele. E aí eu quero ler um pouquinho sobre os acontecimentos que houveram, que diz que ele vivia descontente com seu pai Davi, devido aos problemas familiares aos quais ele achava que Davi não havia tratado corretamente. Se Davi estava certo ou errado na sua decisão acerca da questão, isso é irrelevante para a reação errada de Absalão. Ele se incomodava porque a família de Davi era cheia de problemas e tinham problemas sérios, e essa era uma das questões que ele levava em consideração para justificar a sua insatisfação com o seu pai, o rei Davi. Embora houvesse essas questões, a palavra de Deus diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não foi um homem perfeito, ele não tem uma história perfeita, ele não teve uma trajetória perfeita, ele foi um grande guerreiro que ganhou muitas, muitas batalhas, que derramou muito sangue. Ele foi um rei muito poderoso, além de outras coisas que aconteceram na vida dele, que nós sabemos, mas nem por isso ele foi desprezado pelo Senhor. Quando Absalão se levanta com esse tipo de comportamento, ele já estava errado. Talvez um questionamento que possa surgir na vida de quem é pai, de quem é mãe, de quem tem famílias. No núcleo familiar, um sempre se incomoda com questões que possam acontecer dentro de casa, dentro da família, mas a forma como Absalão se comportou, ele foi ao extremo
porque ele começou a desejar para o seu pai a morte. Se Davi estava certo ou errado na sua decisão acerca dessa questão, isso é irrelevante para a reação errada dele. Ele endureceu o coração contra o seu pai. Absalão começou a se unir a outras pessoas que também estavam descontentes e que tinham alguma coisa contra o rei. Então, o filho do rei, aquela pessoa que está ofendido, óbvio que ele vai atrair automaticamente, isso é cientificamente e espiritualmente comprovado, que o ofendido, ele vai atrair ofendidos para ele. Com Absalão, nesse tempo, nessa história, também não foi diferente. Pessoas amargas têm o talento especial de atrair outras pessoas amargas, e nesse caso foi isso que aconteceu. Os descontentes de Israel em volta de Absalão estavam todos ali concordando com ele, se aproximando dele e sempre ali reunidos falando mal do rei. Quando se reuniam em grupos, cada um compartilhava com Absalão suas reclamações, ofensas contra o rei. De modo algum, essa expressão comum de descontentamento deu aos membros do grupo a ilusão de que estavam certos e justificados nos sentimentos amargos que ali eles nutriam juntos. No final, Absalão ele ficou impressionado porque quanto mais ele reunia pessoas, ele atraía pessoas, a sua glória e o seu poder e a sua influência dentro do reino do seu pai, ela crescia. E por ela ficar tão grande, ele começou a se envaidecer com isso e perceber que, além de ter um pai poderoso, ele também estava começando a ter o mesmo poder e a mesma influência. Ele fica tão impressionado com tudo isso, que o autor desse livro ele diz o seguinte, que assim como Lúcifer tentou exaltar seu trono acima do trono do pai, no final, Absalão, assim como Lúcifer, foi eliminado em consequência do orgulho e da rebelião. Enquanto liderava a insurreição contra o trono do pai, ele estava cavalgando, aqui já está falando da morte dele, antes mostra todo o seu orgulho, a sua soberba, o seu posicionamento errado em relação ao seu pai. Aqui nós vamos ver já o que aconteceu com ele. Enquanto ele liderava a insurreição, eles foram para uma guerra. Essa guerra, se você ler o capítulo 18 de 2 Samuel, você vai ver que foi um fracasso. 20.000 pessoas morreram nessa guerra, Israel perdeu a guerra, foi terrível. Somente ficaram vivos os guerreiros, que eram homens que eram próximos a Davi. Davi tinha homens próximos dele, que eram homens muito fortes. E nessa guerra eles sobreviveram. Mas foi uma guerra onde muitos, além de terem morrido à espada, dentro da guerra, nesse lugar onde Absalão também estava, era uma floresta extremamente perigosa. E muitos não morreram somente por conta da guerra, de espada, mas também por estar naquela floresta tão perigosa. Ali, naquele lugar, aconteceu que ele ficou, Absalão, enquanto ele estava liderando aquela guerra, ele estava cavalgando, e naquela época era muito comum, culturalmente normal, comum, homens ter cabelão. Os cabelos deles eram enormes. É tanto que quando você lê a história de Sansão, fala até quantos quilos pesava o cabelo deles. Era muito comum. Absalão também, ele não era diferente. Ele tinha um cabelo enorme. E diz que dentro daquela floresta, enquanto ele estava ali cavalgando, ele fica preso pelos seus cabelos longos num galho de um carvalho. E, tragicamente, ele foi apunhalado pela morte por um dos homens de Davi. Aqui já está falando sobre a morte dele. Ele, infelizmente, também foi morto nessa guerra, que foi um fracasso. Um fim trágico do filho nunca foi, eu acho que nunca será a intenção de nenhum pai. Amém? Nenhum pai. Mas foi um fim muito trágico.
da vida dele. Na verdade, embora Davi soubesse que o seu filho estava se levantando contra ele, não o bastante, ele havia instruído seus homens armados para tratarem com brandura o jovem Absalão. Então, como Davi já sabia que na guerra eles estavam insatisfeitos por conta do comportamento que Absalão estava tendo dentro do reino, ele estava sendo uma influência muito forte na vida de muitas pessoas. Ou seja, ele estava levantando muitos seguidores, ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas, inclusive pessoas de dentro do reino que eram extremamente influentes. E Davi sabia que os homens fortes, os soldados que estavam próximos de Davi, eles não estavam contentes com a forma com que o seu filho estava reagindo. Então, Davi já pediu para que eles agissem com brandura com seu filho, eles não tirassem a vida dele. Só que quando um soldado viu, você pode ler o texto depois, eu vou parafrasear só um pouquinho, teve um dos soldados que disse, não, eu não tenho coragem de matar o filho do rei. É como se ele dissesse assim, eu não quero levar o sangue do filho do rei nas minhas mãos. Mas Joabe, que era um dos guerreiros, um dos homens de confiança de Davi, ele não aceitou. Por que houve todo esse conflito, além dos conflitos que já havia na família de Davi, ainda teve esse filho que teve esse fim tão trágico. Você vai ler lá no finalzinho também, se não me engano, 2 Samuel 18, que Davi, embora ele tivesse um filho que desejava tirar a sua vida, ele desejava matar a vida do pai para ficar no lugar dele, embora ele estivesse com esses planos, Davi chorou muito, muito a morte do seu filho. Mas teve um dos soldados que, se não me engano, Joabe, ele não ficou contente, não ficou satisfeito por conta da tristeza do pai. Enfim, você pode se aprofundar um pouco mais nesse drama da vida real, que é um dos lados da história de Davi que é muito triste, principalmente quando se refere à sua família. Irmãos, aqui nós estamos vendo alguém que teve uma atitude onde a palavra de Deus nos orienta. Nós temos orientações da palavra do nosso Deus. Nós temos exemplos de pessoas, assim como Lúcifer, que era um ser, alguém que Deus criou, que ele também está inserido nesse mesmo contexto de traição, de soberba, de orgulho. Nós também temos Judas, que é mais um dos que se sobressai e que no Novo Testamento ele se destaca como alguém que se encheu de orgulho e chegou a um ponto na vida dele que ele traiu Jesus e a gente já sabe qual foi o seu final. Enfim, Satanás, a gente já sabe que tudo começou nele, algo chamado soberba. Irmãos, quando a gente escuta algumas instruções da palavra do Senhor, essas orientações que Deus nos dá é segurança para os seus filhos. É segurança para a igreja. É segurança para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso, é segurança para a nossa paz, para a nossa saúde física. Amém? A soberba pode sim roubar a nossa saúde física. A soberba ela pode roubar sim a nossa saúde espiritual. E você vai ver como Deus abomina a soberba. E ela também pode afetar as nossas emoções de forma terrível. Então, nós iremos ouvir hoje sobre as instruções que o Senhor tem para nós em relação a não sermos soberbos. Amém? Você diz, meu Deus, vamos nessa, irmã, mas é isso. Hoje Deus vai nos orientar sobre cuidados que nós precisamos ter para não vivermos sendo influenciados por esse mal que é a soberba. Nós temos várias orientações na palavra de Deus sobre isso. E o que Deus nos orienta, em muitos versículos, irmãos, é cultivarmos a humildade nas nossas vidas. Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero
que coloque, por favor, aqui, projete Tiago 4:6, a palavra de Deus falando sobre soberba, o perigo que existe na soberba e o cuidado que nós precisamos ter para não nutrirmos essa coisa tão ruim, esse pecado tão venenoso nas nossas vidas. Diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Ele diz, Deus, Ele resiste a quem, irmãos? Aos soberbos. Mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Para você ver que Deus não impediu que o Filho do homem que Deus amava fosse morto. Por quê? Porque ele estava sendo soberbo, ele estava tomado pelo mesmo mal que influenciou, que destruiu, que tirou todo o poder que havia na vida de Lúcifer. Então, aquele mesmo mal estava tomando a vida de Absalão. E aqui nós temos, no Novo Testamento, a orientação do Senhor, e Deus está dizendo, olha, aqueles que são soberbos, eu resisto. Mas aqueles que são humildes, graças a Deus, nós podemos contar com a graça do Senhor. Nós temos mais um versículo como base, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. A palavra de Deus nos diz nesse versículo, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de quê, irmãos? De humildade. Essa é a orientação do Senhor, que nós estejamos revestidos de humildade, no trato, como tratarmos uns aos outros. Porque, mais uma vez, a palavra de Deus não está nos deixando dúvidas, irmãos. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A palavra reforça nesses dois versículos que Deus, Ele resiste ao soberbo. Resistir, irmãos, é saber que diante do Senhor, você vai chegar diante dele, mas você vai ter limite. Muito provavelmente, nem ao menos seremos ouvidos, por causa do nosso comportamento soberbo. E isso é muito sério. Eu separei algumas coisas aqui para nós, para que nós venhamos detectar em nós quando percebermos ou, porventura, de longe você sentir que a soberba está querendo se aproximar. Como nós podemos saber? Como nós podemos detectar que a soberba está se aproximando? Eu separei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês, porque a soberba, ela é muito sutil. E ela tem um comportamento estranho que é ser confundida com humildade. Só que não é a verdadeira humildade. Por isso é importante nós sabermos detectar quando ela vem e termos cuidado para que ela não se aposse das nossas vidas. Amém, irmãos? A princípio, nós vimos aqui sobre a oposição divina, que Deus, Ele não é apenas indiferente aos orgulhosos, Ele se coloca em oposição, ou seja, Ele fica em posição de oposição ativa. Com Deus não existe negociação sobre estarmos sendo soberbos e, ao mesmo tempo, agradarmos a Deus. Aonde a soberba está, existe algo que começa a reinar, que é a queda. Por quê? Porque a soberba, ela destrói toda a percepção da realidade. A soberba faz com que as pessoas elas não vejam o perigo se aproximando. É um dos perigos que existem na soberba, é muitas vezes o perigo está se aproximando, mas ela não permitir, porque ela sempre se aproxima de forma muito sutil. Como posso detectar a soberba em mim? Detectar a soberba em nós é um desafio, porque é uma das características mais traiçoeiras do orgulho,
é que ela cega a própria pessoa. A pessoa não se dá conta que está sendo soberba. A soberba, ela funciona, alguns gostam de dizer, como mau hálito. Então, todo mundo ao redor percebe que a pessoa está com mau hálito, exceto aquela pessoa que tem. Então, às vezes está todo mundo ali vendo que aquela pessoa, ela está sendo soberba, mas ela não consegue se ver, ela não consegue perceber. Para conseguir olhar para dentro com honestidade e clareza, nós podemos avaliar o nosso coração, as nossas palavras e as nossas atitudes através de alguns sinais. O primeiro ponto é como nós reagimos. Aqui você já pode começar a avaliar e fazer uma leitura sobre você mesma, porque talvez, irmãos, eu não sei, por isso que eu orei agora há pouco, que o nosso coração esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque é importante ouvirmos a palavra de Deus e quando nós nos depararmos com algo que nós desejamos que Deus mude, que nós desejamos melhorar, nós precisamos estar prontos para Deus trabalhar no nosso coração e deixar que Deus trabalhe no nosso coração. E não resistirmos. Amém? A ação do Senhor, o mover do Senhor, a presença dEle, sermos flexíveis e sermos maleáveis. Quando o Senhor se aproximar, quando o Senhor, Ele mostrar para nós, Ele falar conosco que nós estamos precisando melhorar em uma área das nossas vidas. Então, primeiro, o soberbo, como ele reage quando ele é corrigido e quando ele é criticado. Então, aqui não está se referindo apenas no âmbito igreja, não. Amém? E nós temos as nossas vidas lá fora, não é verdade? Trabalho, muitos estudam, família, amigos. E aí, aqui é uma orientação do Senhor para nós nos avaliarmos em todos os lugares, dentro da igreja também. Porque aqui é um lugar onde o diabo se levanta com força, irmãos. E se nós não detectarmos quantas vezes Satanás está se levantando com algumas armadilhas. E as armadilhas do diabo, irmãos, é para tirar-nos de onde estamos e colocar-nos dentro de uma caixa muito apertada. E, de repente, ele pode usar alguém que você nunca imaginou na sua vida. E essa pessoa, ela pode estar agindo cegamente, conduzido pela soberba. Por isso que Jesus disse, orai por aqueles que vos maldizem, que vos perseguem e que vos odeiam. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela não está se autoavaliando. Ela está sempre querendo mais, querendo do seu jeito. Mas a orientação do Senhor, eu já comecei lendo, falando sobre o filho de Davi, que quando a gente fala sobre a vida dele, ele é um dos maiores exemplos para protegermos os nossos corações. Amém? Para deixarmos os nossos corações guardados no Senhor. Vamos lá. Então, como você reage quando você é corrigido ou criticado? Aqui é um dos pontos que você já pode se avaliar. Lembrando que Sandrinha não está dizendo aqui que você é assim, que você deixa de ser assim, ou que, enfim. Lembre-se que Deus está falando conosco e que nós precisamos fazer uma autoanálise sobre nós mesmos. Amém, meus irmãos? Então diz, a forma como lidamos com a crítica é o termômetro mais rápido do orgulho. Então, como nós reagimos, esse é o termômetro que ele vai medir como está o nível de orgulho nas nossas vidas. A reação defensiva imediata. Sua primeira reação é se justificar, ou dar desculpas, ou atacar quem o criticou. Aqui é uma das primeiras reações, que é a reação defensiva, a reação imediata. Aqui você já pode detectar que o orgulho, de repente, pode estar em um lugar indevido. Segundo ponto, dificuldades em pedir desculpas. Então, quando o orgulho ele está tomando um espaço na sua vida, ele está em um lugar indevido, ele está em um lugar onde ele não deveria,
Um dos sinais que o termômetro vai te apontar como o que precisa de uma atenção urgente é a dificuldade de pedir desculpas. Eu não sei como você se relaciona com essa situação, se você tem dificuldades de pedir desculpa, e se tem alguém aqui com essa dificuldade, eu não vou dizer para você que você está certo. Amém? Mas por um lado, é assim, eu oro para que Deus toque no seu coração e que isso não permaneça. Entendo você, por um lado, por saber que de repente você pode ter vindo de um contexto familiar onde você ficou uma pessoa muito dura, uma pessoa muito enrijecida, onde você vivenciou situações aonde isso enrijeceu seu coração. E a orientação do Senhor em relação a isso, eu oro a Deus para que o seu coração se amoleça. Amém? Para que tudo que tentar calcificar seu coração, assim como calcificou o coração de Absalão, um homem tão influente, um homem que tinha tudo para ser o sucessor do seu pai, você não queira isso na sua vida. Amém? Então, se tem aquela dificuldade, você percebe a dificuldade de pedir perdão à sua esposa, pedir perdão aos seus filhos. Ah, mas pedir perdão a filho, meus filhos é quem tem que me pedir perdão. Mas pais, tem um momento que os pais precisam reconhecer que erraram. E aí você vai estar ensinando o seu filho que na vida adulta ele jamais será influenciado pela soberba, pelo orgulho. Amém? Ele não tomará esse caminho, que, por sinal, é um caminho muito perigoso. Vocês concordam, irmãos? O terceiro ponto é nos irritarmos demais com o erro do outro. Esse é um sinal de orgulho. Esse é um sinal de soberba. Por quê? Porque nós toleramos os nossos próprios erros. Eu não sei quem aqui, se eu disser assim, quem errou hoje, eu acredito que tranquilamente, não vou condenar ninguém, mas muitos diriam, eu errei hoje. Em um dado momento, pedir perdão ao meu Senhor. Ô irmã, como é? Tu está aí na frente. Mas sabe que é isso que eu amo? É saber que diante do meu rei, eu posso admitir que errei, mas que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me garante perdão. Amém, meus irmãos? Então, aqui diz o seguinte, você tolera os seus próprios erros. É verdade, às vezes a gente erra, nós somos tolerantes consigo mesma. Às vezes também tem aqueles que não são. E aí é um perigo, porque quando nós não somos tolerantes consigo mesmo, começa aquela dificuldade de se perdoar, e aí você vai ter vários problemas, tanto de saúde emocional como espiritual também. Mas fica profundamente indignado quando outros erram com você. Então, quando outros erram com você, você fica com indignação sem tamanho. E isso pode ser o orgulho se aproximando e tomando espaço da sua vida. Como você enxerga outras pessoas? O orgulho, ele é intrinsecamente comparativo. Ele só se sente bem se estiver por cima de alguém. Então, aqui é mais um ponto que você, se autoavaliando, você vai identificar como você está. Primeiro ponto, ele trata as pessoas com desdém e com desprezo. Você pega a si mesmo, julgando secretamente as escolhas, a inteligência, o estilo de vida e a espiritualidade dos outros. Então, quando você se pegar julgando secretamente dentro de você, ou compartilhando com alguém, confidenciando com alguém, subestimando a inteligência de alguém, subestimando a espiritualidade de alguém ou o estilo de vida do outro, um alerta. Esse é um sinal de que o orgulho está pairando por ali e ganhando território. Por quê? Porque, irmãos, quando nós olharmos para alguém que é inteligente,
É um dever nosso, como filhos de Deus, torcermos para aquela pessoa. Amém? Para que ela tenha sucesso com base em tudo que Deus tem acrescentado na vida dela. Porque quem puxa as pessoas para baixo e quer ver o fim, quer ver a derrota, quer ver o fracasso, é aquele que é inimigo das nossas almas. Então, não cabe a nós estarmos julgando a vida espiritual do outro. O que cabe a nós é estarmos orando pelo outro. Existem nesse lugar níveis e níveis de espiritualidade e de conhecimento. Mas o que cabe a nós como igreja? Orarmos uns pelos outros. Não é verdade? E não julgarmos a inteligência, o estilo de vida, a espiritualidade, nem tratarmos nem com desdém, nem com desprezo. Quando você perceber isso na sua vida, cuidado. A soberba pode estar ali e, se for ela, Deus pode estar resistindo você. É isso que nós queremos? Não, não é isso? Um outro ponto é que a soberba, ela nos deixa incapaz de celebrar o sucesso do outro. Quando alguém próximo conquista algo muito grande, você sente uma pontinha de inveja. Tenta diminuir o feito da pessoa. Aí diz, mas também com a ajuda que ela tem, né? Com as influências que ela tem por perto. Aqui é uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado, a incapacidade de celebrarmos o sucesso do outro. Irmãos, eu sempre gosto desse tipo de ministração, porque foi essas ministrações na igreja onde eu aceitei a Cristo que me educou para a vida. Eu não tive uma educação dentro do lar. Eu não tive uma mãe, um pai, uma família que me educou, mas a palavra de Deus me ensinava para que eu me protegesse. E nesse mundo nós precisamos nos proteger e não deixar que sejamos orgulhosos, amém? Não deixar que sejamos soberbos, sermos verdadeiramente humildes para que as nossas orações cheguem ao trono da graça. Amém? Um outro ponto é detectarmos o orgulho na nossa vida é a necessidade de estarmos sempre certos. Irmãos, nem sempre a gente vai estar certo. Tem hora que a gente tem certeza. Olha, quando eu era jovem, eu tinha uma mania de falar com minha patroa, e eu teimava com ela, porque eu estava em fase de aprendizado, e eu tive uma fase muito, muito difícil, porque eu trabalhei com fotografia há muitos anos, e eu queria ser a melhor. Eu queria fazer a melhor fotografia, com a melhor qualidade. Então, eu aprendi a fazer fotografia no escuro, no toque, fotografia preto e branco, fotografia colorida. Depois foi que eu fui para a tecnologia. E eu era muito teimosa. Irmãos, durante 13 anos que eu trabalhei com fotografia, eu nunca recebi um elogio. Eu recebia bronca, eu tinha clientes que me odiavam porque eu atrasava o serviço. Naquela época era uma demanda gigante. E aí eu me lembro que tinha uma moça daqui das proximidades, ela não gostava de mim, porque ela disse que eu sempre atrasava o serviço dela, mas o dela eu fazia questão de deixar impecável. Eu deixava perfeito, as fotos sem azul, sem vermelho, sem amarelo, era aquela coisa impecável. Ela nunca me deu um elogio. Anos depois, fomos morar aqui em Trindade, 2018. Uma vez ela me encontra. Eita, acabei de dizer quem é a mulher, meu pai. Não, mas eu não disse de onde ela não. Aí ela disse... Mulher, tu sabia que, como tu, nunca mais eu vi ninguém naquele laboratório. Eu disse, mas menino, depois de mais de 20 anos. E quando minha patroa me corrigia, quando ela estava me ensinando, que eu dizia que eu seria a melhor. E sim, eu era bem desenroladinha na fotografia. Eu sempre dizia, eu tenho certeza. E ela dizia, tem? Porque o quê? Eu estava teimando e contestando, e eu já evangélica, viu?
Evangélico, pedante, pescoço duro, soberba que só. Aí a gente ficava teimando com cores, porque eu gostava de uma cor, de um tom, só que ela queria me ensinar o tom que eu deveria trabalhar com ele e eu não aceitava. E ali eu comecei a perceber em mim alguém que estava se comportando de um jeito que estava desagradando a Deus. Porque ela fazia assim: Sandra, você tem certeza? Aí eu dizia: eu tenho certeza. Ela disse: pois chegue, sente e eu vou te provar que você está errada. Irmãos, parecia que ali ela tinha dado um tapa na minha cara. Eu desfalecia completamente, porque ela me mostrava toda a trilha, mas eu estava tão cega, por estar me especializando, por estar entendendo que eu estava seguindo um bom caminho, que eu estava sendo uma profissional muito boa na minha cabeça. Mas ela chegava para mim e ela dizia: Sandra, aqui, nesse ponto, nessa cor, você vai fazer como eu estou dizendo. Porque ela já tinha mais de 30 anos na fotografia e eu estava acabando de chegar. E ali eu senti, irmãos, que uma jovem, eu comecei a trabalhar com fotografia aos 19 anos de idade. Interessante, isso aqui não estava no esboço, mas Deus sabe o que faz, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia nada, eu aprendi tudo com eles. Eles foram meus mestres mesmo, me orientaram, me ensinaram, me instruíram em tudo e me ensinaram a ser uma fotógrafa. Na verdade, eu trabalhava em laboratório, não é a fotografia da máquina, era mais fazer a fotografia. Mas eu demorei muito a entender que, para que eu me tornasse um excelente profissional, eu precisava ouvir e fazer exatamente o que os meus patrões estavam me instruindo. E aí eu sentia a necessidade de estar certa. Quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, eu percebi que eu estava sendo extremamente soberba e orgulhosa. Porque eu estava contestando com alguém que já estava muito à frente do meu tempo, que já tinha muito mais experiência do que eu. Então, aqui, irmãos, nós nos deparamos com algumas situações que você vai conseguir detectar se a soberba está passando por aí. Deu para vocês entenderem alguns pontos que nós lemos, algumas coisas que deu para você meditar um pouquinho? Agora, para concluir essa parte, existe só algo que eu quero relatar com vocês, que qual é o fruto da soberba? O fruto maléfico, o fruto venenoso, a gente encontra lá em Provérbios, capítulo 16, verso 18, que diz o que é que a soberba promove nas nossas vidas. Antes da ruína vem o que, irmãos? A soberba. E o espírito orgulhoso, ele precede a queda. Não tem como alguém que está sendo orgulhoso, irmãos, precisou pedir perdão, peça. Precisou admitir que está errado, admita. Precisou ser corrigido, avalie. Porque você não sabe se amanhã não é você que vai precisar corrigir. Então, irmãos, a instrução do Senhor nesse dia para as nossas vidas é essa. É que nós, em nome de Jesus, venhamos aprender a perceber em que momento nós estamos dando lugar ao orgulho e à soberba, porque nós não queremos ser resistidos pelo nosso Deus, não é verdade? Então, eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou trazer bases bíblicas, porque essas bases bíblicas vai fazer com que você anote, tenha referência sobre isso, para não tomar mais muito tempo, que nós vamos ceiar. Em Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19, até Isaac, eu trouxe uma ministração lá em Trindade, e ele fez uma observação muito interessante, que eu estava brincando na volta, dizendo que são os 7 pecados capitais. Os 6, né? Só que tem mais um. Aí Isaac disse, não, é os 7 pecados mesmo. Então, onde nós encontramos alertas do que Deus simplesmente odeia
e detesta. Nós não queremos isso nas nossas vidas. Amém? Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, porque esse é o melhor lugar para nós. Amém, irmãos? Então, Provérbios 6, a partir do verso 16, diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia. E uma sétima, a sua alma detesta. Pode passar, por favor? Olhos cheios de quê, irmãos? De orgulhos, olhos altivos. Deus simplesmente odeia, irmãos. Ele abomina. Então, isso já não faz parte da nossa natureza transformada, a natureza de Deus em nós. Nós já não temos mais essa natureza de orgulho. Amém? Aí o próximo é o que Deus odeia e o que Deus abomina. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa. Vocês podem me ajudar me lembrando quem é o pai da mentira? E aí, a gente quer alguma coisa que tenha relação com ele? Ai, irmã, mas é uma mentirinha tão miudinha. Cuidado, que toda mentirinha pequenininha, ela cresce. Né? Aquilo vai se transformando em um hábito. Então, você mentiu hoje, o mundo não caiu, o chão não abriu, um anjo não apareceu com uma espada dizendo, cale a boca. Não. Aí você diz, está tudo bem. No segundo dia, e vai se tornando um hábito. E depois vai cauterizar. E já a sua consciência não vai mais se incomodar com isso. E aí é onde entra o perigo. Então, não se permita viver contando uma mentirinha. Tem gente que conversa muito, fala muito rápido. E para a gente, mulher, que se a gente ficar esperta na conversa, a gente lê nas entrelinhas que a pessoa soltou uma mentira. Aí é bom, sempre que for conversar, avaliar, gente, o que é verdade e o que não é. Porque nas entrelinhas você diz, fulano falou uma coisa ali, que outro dia ela me disse outra coisa, enfim, acho que isso aí não é bem assim. Então, a gente precisa se policiar. Ou seja, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o Senhor detesta e abomina. Pode passar, por favor. Coração que faz planos perversos, Deus detesta e abomina. Pés que se apressam em fazer o mal. Você pode dizer comigo? Deus detesta e abomina. Verso 19 diz: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia. Deus detesta e abomina. O que semeia discórdia dentro da igreja do Senhor. Irmãos, aqui se trata de aqui é um corpo. E tem um dono, que é Jesus. O nosso coração fica quentinho e aquecido quando a gente olha para o conjunto. Não é de forma individual também, mas o conjunto, a igreja, é do Senhor. E ele diz, ai daqueles que espalham contenda entre os irmãos. Oh, palavra abençoada. Você diz palavra dura, irmã. É nada. Diga comigo com alegria, palavra de salvação. Graças a Deus. Isso é a palavra que te salva da dor. Isso é a palavra que te salva da miséria. Isso é a palavra que te salva de ser tirado da onde Deus te colocou. Isso é a palavra que te coloca no propósito e você nunca será tirado. É a palavra que você vai viver a totalidade dos seus dias em bonança, paz e alegria na terra. Amém? É a palavra que vai tirar um sorriso frouxo dos seus lábios. Aquele irmão que sempre olha sorrindo. E quando as coisas ainda que não estejam bem, aquela pessoa diz, o Senhor é minha força. Ele nunca desiste de mim. Ele é quem cuida de mim, que me protege. Ele é a minha fortaleza. Viva o melhor de Deus aqui nessa terra. E não permita, irmãos, em nome de Jesus, que o orgulho, em nome de Jesus, tenha força na sua vida.
Quando eu estava conversando com o Marcos hoje, o pastor, e falando sobre o que eu ia ministrar nessa noite, ele disse uma frase, eu anotei aqui. Ele disse: a única força que é capaz de destruir a soberba é a humildade e nada mais. Amém? A única coisa, irmãos, que tem a capacidade de destruir a soberba é sermos humildes. Provérbios 13:10 diz que o orgulho, ele só vai resultar em contendas, irmãos. Vale a pena sermos humildes, sermos leves, sermos alegres. Agora, existe uma observação que antes da irmã Sandra terminar, eu preciso deixar para todos nós. Que não pode, terminantemente, sermos somente de aparência. Amém? Precisa sair de dentro. Precisa ser puro. Precisa sair do coração. Porque se não sai do coração, você por dentro corre um grande risco de estar adoecido. Adoecido de tristeza, mágoas antigas, vida enrijecida, sem alegria e sem contentamento. E Deus te criou para a felicidade. Amém? Deus te criou e Ele disse: bem-aventurado aquele que ama ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos pecadores, no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos que escarnecem de Deus. Eles são felizes e bem-aventurados. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você pode dizer comigo: o meu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Aí a Bíblia diz: e esse será como árvore plantada, junto a ribeiros de águas. Amém? Cuja folha não cai, não murcha. E tudo quanto ele fizer vai dar certo. Diga com alegria: tudo quanto eu faço dá certo. Porque dá certo. Dá certo. Se para você não tem dado certo, avalie seu coração nessa noite, porque nós estamos em um Deus que faz com que tudo dentro da vontade dele dê certo nas nossas vidas. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.